Fala pessoal, vamos dar uma olhada agora na classificação dos seres vivos. Tá? Todo mundo sabe que os seres vivos aí são classificados, né? Em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E primeiramente, qual é a finalidade de classificar os seres vivos? Primeiramente é facilitar o estudo, né? O que é classificado, o que é categorizado, ele é mais fácil da gente estudar, é mais fácil da gente ter acesso. Vou dar um exemplo para vocês bem prático. Se lá na casa de vocês têm um guarda-roupa e nesse guarda-roupa está todo organizado, uma gaveta com calças, uma gaveta com short, uma gaveta com blusa, tá? Um lugar de meias, um lugar de roupa de baixo. Então vai ser bem fácil de ter acesso. Então, sendo classificado, é bem fácil da gente ter acesso, da gente estudar, tá? Antigamente, o sistema de classificação ele era bem rudimentar, né? Tinha um sistema artificial e um sistema natural, certo? Qual era esse sistema artificial? Por exemplo, classificar seres vivos em voadores, não voadores, ou só pelo habitat, né? Aéreo, terrestre, aquático. Aí vocês pensam, tipo, uma baleia e um tubarão estavam no mesmo grupo, sendo que um é mamífero e o outro é um peixe, tá? E os sistemas naturais utilizam a natureza biológica, né, como morfologia, fisiologia, desenvolvimento embrionário, né? Hoje a taxonomia, a filogenética, ela é baseada nisso, no parentesco evolutivo. Vamos lá, o Linneu, tá, ele propôs a classificação, né, a primeira classificação. Ele era classificado em reino, classe, ordem, gênero e espécie. É uma classificação bem parecida com o que a gente vê hoje, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essa aí na primeira edição. O sistema de nomenclatura, né, polinominal, hoje a gente tem, na verdade, um sistema de classificação binominal, que são dois nomes, que a gente chama de nome científico. O primeiro nome, ele é o nome genérico, e o segundo nome, ele é o nome específico, como no exemplo de Homo sapiens. Homo é o gênero, né, e sapiens é a espécie. Vamos lá, a gente tem a seguinte classificação hoje em dia: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Claro que essas categorias elas podem ter subcategorias também, né? E fica óbvio que reino é um grupo de filo, filo é um grupo de classe, classe é um grupo de ordem, ordem é um grupo de família, família é um grupo de gênero e gênero é um grupo de espécie. E espécie são indivíduos semelhantes capazes de se reproduzir entre si e gerar descendente fértil. Isso aqui é uma coisa importante, tá? Porque alguns seres vivos, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o tigre, né, o tigre e o leão, eles já conseguiram reproduzir ele, tá? Nascer um híbrido, só que ele não é fértil, né? Ele não pode ter filhos. Níveis hierárquicos, né? Eu já falei para vocês. Aqui nós temos, deixa eu passar aqui, agora aqui sim. Então, aqui a gente tem a classificação completa do cães familiares, que é o cachorro doméstico, né? A gente sabe que a gente tem várias que o pessoal chama de raça, mas geralmente essas raças elas podem ter indivíduos férteis, elas podem produzir indivíduos férteis através da reprodução, então eles são da mesma espécie. Então, esse cão, né, o nosso cachorrinho doméstico, ele tem a classificação do reino Animalia, né, afinal é um ser pluricelular, ele não faz fotossíntese, né, ele é heterótrofo, ele tem que ingerir o alimento para se alimentar, né, para criar energia, para crescer. Ele é do filo Chordata, tá? Subfilo Vertebrata, né, ele tem vértebra.
Classe Mamália, ele é um mamífero. Ordem Carnívora, né? A gente sabe que os cães familiares agora, os cães domesticados, eles comem ração e tudo, mas na natureza ele é carnívoro, né? Se a gente fosse mesmo ter a alimentação que ele é habituado, que ele é, digamos assim, biologicamente próprio da sua espécie. Família Canidae, né, dos cães, gênero Canis e espécie Canis familiares. Aí, né, a gente tem a classificação do homem, tá? Reino Animalia, mesmo reino também do cachorro. Filo Chordata, mesmo filo. Subfilo Vertebrata, né? Aí só que aqui a gente já tem uma super classe, tá? Que são animais que têm mandíbula. Classe Mamália, são os mamíferos, né? Aí vem subclasse, ordem Primata, família Hominídeos, gênero Homo, tá? Nesse gênero Homo só tem o ser humano, então, atualmente. E a espécie Sapiens, né? Então vem o nome científico Homo, que é o gênero, e Sapiens, né? Que é a espécie. Para a gente dar nome aos seres vivos, a gente tem uma classificação, né? Uma nomenclatura, desculpa, que eu já falei para vocês, que é a nomenclatura binominal. O próprio nome está dizendo, né? Binominal, 2 nomes. E essa classificação, ela possui algumas regras, tá? Primeira regra, tem que ser em latim, que é uma língua morta, tá? Por que é importante ser uma língua morta? Porque ela não vai mudar, tá? Se o nome científico fosse, por exemplo, em português, poderia ser que daqui a 5 anos, 10 anos, ele teria mudado e todos aqueles livros de classificação não valeriam mais, tá? Um exemplo que a gente tem é a palavra ideia, que antes tinha acento e agora não tem mais acento. As palavras história, tá? E história com H, que agora a palavra história não existe mais, né? Só com H. Tanta história que aconteceu, quanto a história inventada, né? Os contos. Essa classificação, essa nomenclatura binominal, ela possui as seguintes regras. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Ele é escrito em latim, tá? Tem os 2 nomes, claro. A primeira letra da primeira palavra é maiúscula, todo o resto é minúscula, tá? O resto da primeira palavra e também toda a segunda palavra. E a primeira palavra significa, né, está representando o seu gênero, e a segunda palavra está representando a sua espécie, né? Homo sapiens, gênero Homo, espécie sapiens, né? E o nome científico todo, Homo sapiens. Vamos lá. Dentro dessa classificação, né, a gente tem 5 grandes reinos, que são classificados como Monera, Protista, né, que hoje é Protoctista, porque as algas entraram nesse grupo, o grupo Fungi, Plantae e Animalia, certo? Eles estão em ordem, digamos assim, de complexidade, né? Primeiro grupo, o reino Monera, a gente tem seres unicelulares procariontes, né, ou procarióticos, ou seja, que não possuem o núcleo individualizado, tá? Eles não têm a membrana carioteca. Eles podem ser autótrofos, que produzem seu próprio alimento, ou heterótrofos, tá? Que não produzem seu alimento, precisam se alimentar de uma maneira externa, como a gente, seres humanos. Então a gente tem a bactéria, tá? A principal representante é a bactéria. Aí nós temos aqui alguma classificação de bactéria, né? Coco, diplococo, bacilo, vibrião, espirilo, streptococcus e daí por diante. O segundo reino, a gente tem o reino protoctista, tá? Eu vou fazer uma correção aqui. E nesse reino protoctista, ele não é um reino monofilético, ele é um reino polifilético, porque ele não tem apenas um ancestral comum, né? Quem é que vai estar aí? Protozoários e algas. Antigamente, as algas elas eram classificadas como plantas, mas hoje a gente sabe que planta, não existe planta unicelulares, né? E há algas unicelulares. São autótrofos ou heterótrofos, né? Os protozoários, eles são heterótrofos,
Autótrofos são as algas, né, que são responsáveis pela grande produção de oxigênio marinho. O próximo reino é o reino dos fungos, tá? Muito tempo atrás também os fungos eles foram classificados como plantas que perderam a capacidade de fotossíntese, mas a gente sabe que isso não acontece, né? E a principal característica do fungo é que ele tem uma estrutura chamada de hifa, tá? E essa hifa, ela forma um corpo que é o micélio, que é o corpo do fungo. E eles não têm tecidos organizados. Isso é esse micélio mesmo. Aí você tem bolor, você tem cogumelo, você tem champignon e daí por diante. O reino Plantae, né, ou Metaphyta, eu sou ruim pra caramba de pronunciar esses nomes. Eles são um grupo multicelular, né, eucariontes, ou seja, as células possuem núcleo celular e a sua principal característica é ser autótrofo, ou seja, ele produz o seu alimento, como todo mundo sabe, através da fotossíntese. E daí a gente vai ter as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E por último, mas não menos importante, o nosso reino, né, que é o reino Animalia, ou o reino dos animais. Nós somos multicelulares, nossas células são eucarióticas, né, ou eucariontes é a mesma coisa. Ou seja, a gente tem o núcleo celular, somos heterótrofos, né, nós não somos capazes de produzir nosso alimento. Aí você pode questionar, professor, mas eu fiz, em casa eu fiz um bolo, né? Eu produzi esse bolo. Mas aí esse bolo você fez de materiais que não veio do seu corpo, né? Você botou os ovos, que eram das galinhas, o leite, que era da vaca, a manteiga, que era da vaca, e a farinha, que era do trigo. Então tu preparou o alimento, né? Mas tu não produziu, não nessa escala biológica. Aí no reino Animalia, né, a gente vai ter os poríferos, quinidários, plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópode, equinodermos, cordados, tá? Opa!